Para identificar a cigarrinha branca, ela já fala, né? Ela é branca e podendo chegar a uma coloração amarela. Ela tem em torno de 0,4 centímetro e ainda apresenta duas manchas no dorso da sua cabeça. É fácil de identificar ela na lavoura. Mesmo que se apresente aí mais de 40 cigarrinhas no Brasil. Então, com isso, nós identificamos ela dessa maneira. A cigarrinha do milho, entre outras cigarrinhas, nós temos aí em torno de 44 cigarrinhas existentes no Brasil. Aqui hoje virou praga em grandes infestações e que já é uma praga na América Latina e tem acometido muito as lavouras, principalmente lavouras do sul do país, assim como também em Goiás, em Minas e outras regiões. A cigarrinha conhecida que nós temos aqui na nossa região é a Daubulus maíz, é uma que está aí prejudicando severamente a nossa produção do milho. Essa cigarrinha ela tem uma característica de desenvolvimento da sua postura de ovos. Até a sua fase adulta, ela tem em torno do ciclo de 24 dias. E depois ela fica na fase adulta, mais ou menos em torno de 45 dias. O que isso vai mudar em tempos, né, de vida desse animal? Vai ser o clima, a ambiência e a quantidade de plantas existente nesse local. Com isso, o desenvolvimento entre o nascimento, a fase de desenvolvimento dela, crescimento, até a fase onde ela vai começar a vida adulta, que é a fase de sucção da planta e a sua reprodução, são os momentos que nós temos que termos a maior agilidade para o controle dessa praga. Uma vez que está aparecendo essa cigarrinha nas lavouras, nós temos que entender que não é a quantidade de cigarrinha existente na lavoura, mas sim aquelas contaminadas que vão estar passando para os pés de milho as doenças, principalmente as doenças de enfesamentos. O que isso quer dizer? Que se nós tivermos 1000 cigarrinhas numa área e dessas 1000 cigarrinhas nós tivermos 10 infectadas, nós teremos uma baixa infecção, né, passada a esses milhos. Porém, se nós tivermos aí apenas 100 cigarrinhas e delas, 50 delas estivermos contaminadas, nós temos aí uma disseminação maior dessa doença. Então, veja que não é a quantidade de cigarrinhas existente, mas sim aquelas infectadas por doenças, principalmente doenças virais e bacterianas. Existe um tratamento, sim. Hoje se usa muito materiais à base de inseticidas, os lambdas que nós temos aí de conhecimento, e outros materiais que possam ser aplicados, e são eles os piritróides, os organofosforados, e são usados também em alguns materiais em conjunto, adicionado um ou mais 2 produtos e que tem uma eficiência chegando aí a 90%. Mas o que nós temos que entender é que quando a cigarrinha está acometendo as lavouras, nós temos que fazer o tratamento principalmente na V3 e V4, né? No desenvolvimento dessa planta. Por que no desenvolvimento dessa planta, quando está atingindo aí a 3ª e a 4ª folha? Porque como ela é uma doença, e essa doença nós falamos que são em vazamento da planta, da doença transmitida, é porque ela suga, né, faz a sucção, ela libera essa bactéria, né, no sistema da planta. Ela é um sistema fisiológico e um sistema que ela é sistêmico também. Então, quando a gente fala que ela é fisiológico e sistêmico, é porque uma vez que ela inocula a doença na planta, essa planta, ela, pelos seus vias de levar a seiva, seja a folha até o enraizamento, nós temos uma disseminação e o desenvolvimento dessa doença na planta.
Com isso, nós temos aí uma disseminação da doença no pé de milho. Quando ocorre isso e for lá nas fases iniciais, aí que nós temos a perda da planta, porque o desenvolvimento dessa doença, ela demora mais ou menos de 30 a 60 dias para se desenvolver e se manifestar. Então, quanto mais cedo essa cigarrinha inocular a doença na planta, terá maior chance de termos perdas na lavoura. Quando essa cigarrinha ela faz uma sucção e ela já está na fase reprodutiva, indo para o final, logo será colhido esse milho, ela não gera tantos problemas. Por quê? Porque ela demora de 30 a 60 dias para poder estar começando a se desenvolver e acometer a planta. Com isso, quando essa cigarrinha faz a inoculação dessas doenças, essas doenças no seu desenvolver do sistema fisiológico da planta, pode-se perder fertilidade da planta, baixo enraizamento, estreitamento entre nós, baixa fotossíntese. Com isso dá uma baixa produção de milho naquela área. Mas o que nós temos hoje nesse mercado do milho é que se observa que alguns híbridos, principalmente genéticas de alguns milhos, têm se apresentado uma resistência maior à cigarrinha do que outras variedades. O que a gente tem visto até na nossa região, principalmente, são o milho doce, aquele milho que é produzido, que é colhido para consumo humano. Esse milho tem apresentado uma característica em ter mais essa cigarrinha do que alguns outros milhos. Mas mesmo variedade de milhos para grãos apresenta uma condição de resistência maior do que outras variedades. Ainda em cima do que nós podemos dizer é que a infestação das cigarrinhas, ela se dá principalmente nos meses que não são tão frios e não tão quentes, como outonos e primavera. E como o pico dela se dá em torno de 30 dias depois da infestação, nós podemos observar que nós temos uma maior probabilidade de infestação dessas pragas no milho safrinha do que o milho safra. Nós encontramos em torno de 2 cigarrinhas por pé de milho na safra e em torno de 5 ou mais cigarrinhas na safrinha. Com isso, então, nós devemos ter um controle, principalmente quando a gente trabalha com a soja, que a gente planta o milho posteriormente, e depois que plantou o milho, colheu o milho, que dá aquele tempo de espaçamento entre o milho até o plantio da soja, e quando vai plantar soja novamente, fica aqueles pés de milhos perdidos no meio da lavoura. Esses pés, esses rebolos de pés de milho, que é onde vai estar a grande concentração das cigarrinhas enquanto não tiver o milho plantado nessa área. Ou seja, a cigarrinha ela pode se alimentar de outras espécies, de plantas, porém ela só se reproduz no pé de milho. Então isso é uma característica dela. E como ela se desenvolve no cartucho da planta e ela tem uma atividade maior durante o dia, então nós temos que priorizar aplicações principalmente ao amanhecer, à tardia e à noite. Porque durante o dia ela vai estar em atividade, saindo desse meio do milho e partindo para outras plantas. Então, quando a gente aplica de manhã cedo, de tardezinha e à noite, nós pegamos ela aonde ela está parada. Então, com isso, nós temos aí uma condição de fazermos um tratamento condizente com aquilo que é a necessidade de cada propriedade. E fica aí dentro todas essas características, esse enfasamento que é a doença transmitida pela cigarrinha, que são características, são folhas longitudinais apresentando um avermelhidão, apresentando ela às vezes uma coloração mais amarelada, e ela confunde também com outras doenças, mas que ela apresenta as características clássicas. E com isso nós podemos então finalizar dizendo que o mais importante de todo esse ciclo da cigarrinha é manter as lavouras limpas, sem rebolos de
de milho e fazer uma aplicação de defensivos associados, no qual vai pegar o máximo possível esses insetos para poder eliminar o máximo nesse momento. Então ela virou sim uma praga, já é uma praga dentro das lavouras e dizimou algumas lavouras já no país, e todo o cuidado é pouco porque é mais uma das pragas que nós encontramos em nossa região que pode acometer na baixa produtividade do nosso milho. O correto é já começar a fazer o controle quando a planta do milho emergiu e no máximo até a terceira e quarta folha. Então a V3 e V4. Porém, o que nós temos que observar? Se nossa lavoura tem esse cigarrinho ou não. É um custo maior a aplicação de defensivos associados que podem estar sendo colocados na lavoura, mas que é um custo a mais. Então nós temos que identificar se essa lavoura realmente apresenta cigarrinha e se apresenta cigarrinha, tratar no início. Por isso, uma vez que você tratou no início, você inibe o desenvolvimento da doença, porque ela tem um ciclo longo de desenvolvimento dessa doença, para não prejudicar o processo de desenvolvimento dessa planta.